Se você veio parar nesse meu canal aqui, provavelmente é da área técnica, porque o título Estudos de Seletividade e Coordenação não é algo atraente nem do ponto de vista de elétrica para público, né? É algo muito técnico. Bom, meu nome é Almir Rogério Garcia, normalmente eu sou chamado pelo segundo nome, Rogério Garcia, sou engenheiro eletricista. O intuito desse vídeo que nós vamos desenvolver com vocês aqui, eu vou chamar mini curso, né? Mas na verdade é uma sensibilização com respeito ao assunto proteção e seletividade, que é um assunto relegado até do ponto de vista de norma, né? A norma tem pouca citação a esse respeito e é algo de grande importância para a confiabilidade e disponibilidade dos sistemas elétricos industriais. Eu vou falar um pouquinho do meu currículo só para desenvolver uma segurança para vocês que eu não sou uma pessoa, não sou um desenvolvedor de conteúdo que está aqui falando algo para monetizar. Eu me formei na USP São Carlos no ano de 2000, trabalhei na empresa Promon, todo o tempo voltado aí a hardware, proteções. Depois eu tive um tempo voltado numa assistência técnica VEG, então eu tenho muita experiência no que é acionamento elétrico, motores, geradores, CCMs especialmente. Após essa jornada na VEG, eu tive 16 anos na empresa DLG, com o fornecimento de sistemas elétricos industriais por encomenda. Fui gerente de engenharia dessa empresa por muito tempo, né? E hoje eu sou um especialista de manutenção numa grande companhia que é a Raizen. Deixei de projetar, mas hoje eu verifico todos os aspectos de projeto incidindo na minha tarefa primordial, que é a manutenção e a disponibilidade dos sistemas elétricos. Então, com respeito ao conteúdo do nosso treinamento, a gente vai dividir aí em dois vídeos, basicamente cada um de 40 minutos, tá? Sendo que a primeira parte a gente vai explicitar os conceitos básicos de seletividade. Nós temos que dar uma conceituada em arquitetura de redes elétricas, no que se refere ao unifilar, topologia de fase dos sistemas. Também nós precisaríamos reforçar um conceito dos sistemas típicos de aterramento de média tensão, porque as correntes de falta dependem da definição dos sistemas de aterramento. Depois, na sequência, os tipos de curto-circuito, bifásicos, trifásicos, fase-terra, eles têm implicações aí na seletividade. Os conceitos de proteção, dispositivos de proteção e funções de proteção, um olhar basicamente voltado aos relés de proteção e aquilo que o estudo de seletividade alcança, porque tem funções que não pertencem ao estudo de seletividade. Na segunda parte, nós iniciaremos falando das curvas de suportabilidade, principalmente de cabos de transformadores, por um efeito de ilustração. Curvas inversas, que são as curvas dos elementos de proteção, dos disjuntores e relés, as conhecidas curvas de tempo corrente, né? O conceito visual do que é uma atuação seletiva, os tipos de seletividade que nós podemos conceituar quando a gente vai fazer uma contratação de um estudo de seletividade ou quando a gente vai executá-lo. E um exemplo de um estudo de seletividade, não do ponto de vista de cálculo, mas do ponto de vista de fluxo de informação. O que eu preciso olhar, conceituar para o meu projetista de proteções e a forma como isso é implementado. Tá, ok? Então, na sequência, a gente vai começar a entrar no conteúdo, mas eu gostaria aqui de deixar um complemento a futuro. Pode ser que eu venha fazer isso num vídeo futuro, mas
Isso é um conteúdo que pertence à engenharia e que tem influência direta sobre estudo de seletividade e sobre proteção. Então, ali as questões de componentes simétricas, circuitos de sequência, correntes simétricas e assimétricas, os períodos subtransitório, transitório e permanente de um curto-circuito, especialmente voltado a máquinas elétricas, né? Dimensionamento geral de TCs, dimensionamento geral de proteções, a questão de saturação de TCs, que também faz muita diferença. Eventualmente a gente pode tentar fazer um estudo de seletividade num local onde o dimensionamento está questionável, questões de energia de arco e energia incidente. Tudo isso está dentro da temática, mas a gente não vai abordar aqui, senão o vídeo ficaria muito longo e num grau técnico muito aprofundado, até de um ponto de vista que a gente tem muita publicação e muito vídeo já disponível em internet a esses temas separados, né? Aqui não, aqui nós vamos ter uma visão resumida em médio nível, né? Global, desde onde eu devo começar, o porquê eu devo fazer e como, em geral, as implementações acontecem. Muito bem. Na nossa parte de conceitos básicos aqui, né, o que vem a ser coordenar a proteção ou seletividade, né? Então, seletividade é um conceito pelo qual os dispositivos de proteção eles são configurados para atuar no ponto mais próximo da falta, isolando a menor porção possível do sistema elétrico, no menor tempo, no sentido a gente a preservar os equipamentos e o sistema, uma atuação seletiva. Por quê? Do ponto de vista produtivo, obviamente, nós estamos pensando em disponibilidade. Nós temos que ter em mente que não podemos parar todo um sistema por conta de pequenas faltas ou por pequenas indisponibilidades ou por partes que não são foco do sistema produtivo, né? Que não são extremamente necessárias ao processo. Digamos que o processo ele tem que se manter de pé com algumas restrições. Para a gente chegar a um resultado bom de seletividade, é fundamental o conhecimento pleno do unifilar detalhado da instalação. Não só aquele unifilar que consta de prontuário, porque temos outras características que entram na modelagem do estudo que vão importar. Então, desde características dos equipamentos, de reatâncias, de impedâncias, características dos cabos, características de rotas, a gente vai ver isso tudo ao redor do estudo aqui. Lá o exemplo final, ele vai mostrar onde esses parâmetros entram no modelamento do sistema. E além desse conhecimento da topologia de rede, né, a gente precisa também analisar as questões de adjacências, como a gente se conecta à concessionária, como são nossas fontes, porque as fontes contribuem para a energia de curto-circuito, para os níveis de corrente de curto-circuito. O sistema de aterramento, outro parâmetro fundamental, afinal de contas, as correntes de falta, elas preponderantemente vão depender do sistema de aterramento. Normativamente, a NBR 5410 ela vai trazer só um parâmetro sobre seletividade, que é esse aqui, só um parágrafo sobre seletividade, né? Que é esse daqui. Com uma recomendação sobre as características dos dispositivos em série terem características de atuação selecionadas, né? E o que ela coloca aqui? Obviamente que a NBR 5410, por ser uma norma de baixa tensão, que rege ali as instalações de BT, ela vai estar com um foco na integridade, na disponibilidade dessas instalações. Não há aqui, por exemplo, uma preocupação com o sistema adjacente, por exemplo, porque, afinal de contas, instalações e suprimentos de BT eles estão limitados ali na ordem dos seus 75 kW. Os distúrbios que esses sistemas imputam no sistema de concessionárias é mínimo, né? Não chega a ser tão significativo. Por outro lado,
quando a gente entra na NBR 14039, que é a nossa norma de instalações elétricas de média tensão, tem uma nota bem mais importante aqui, que o sistema geral de proteção da unidade consumidora deve permitir a coordenação com o sistema de proteção da concessionária, dimensionado e ajustado de modo a permitir adequada seletividade entre os dispositivos de proteção da instalação. Ou seja, aqui ele já começa a exigir uma coordenação para que as instalações de clientes, de consumidores, não provoquem distúrbios no sistema concessionário. E o parágrafo 635 é quase uma cópia do texto da NBR 5410 na parte de BT. Na parte que a gente começa a conceituar as arquiteturas de rede, né? Arquiteturas de rede elétrica, né? A gente tem uma grande maioria de sistemas radiais, que é aquele sistema que você tem uma entrada de concessionária, algumas distribuições internas, e ele vai se expandindo radialmente pela tua instalação. Então, as maiores correntes, as maiores capacidades nos barramentos de entrada, e ele vai se distribuindo ao redor da planta, uma planta consumidora típica aqui. Sistemas radiais duplos, quando eventualmente existem duas possibilidades ali de entradas concessionárias, você já começa a ter links. Isso aqui depende de uma automação. A gente não pode, por exemplo, fechar uma concessionária com outra aqui. Mas se a gente tiver um intertravamento entre esses elementos aqui, a gente consegue uma maior disponibilidade dessa planta industrial. Também é algo muito típico. Redes de derivação dupla, um pouquinho mais raro aparecer isso daqui. Barramento duplo também. A gente vê barramento duplo, mas quando a gente tem usinas de açúcar e álcool um pouco mais antigas, que tem o sistema de gerador não sincronizado. Então aí a gente tem esse sistema duplo aqui, né? Então normalmente seria uma entrada concessionária, aqui entra uma entrada gerador. Quando ele coloca o gerador em funcionamento, tem aquele dito pisca, né? Então ele abre a concessionária, fecha o gerador e supre a planta dele. Redes de malha aberto, também são raras essas redes de malha, tá? E principalmente malha fechada, né? A malha aberta, ela permite fechamento de links aqui, né? E você também depende de automação. Afinal de contas, nós não podemos paralelizar linhas de concessionárias aqui por conta, né? Esses links aqui são concessionária, a operação deles, né? Você não pode, como consumidor, fazer um fechamento desse tipo. Então, tem que ter uma automação aqui, e isso também, o foco é manutenção de disponibilidade, no caso de falta de uma linha ou de outra. Redes de malha fechada, raríssimas. Essa aqui eu nunca vi em funcionamento, até porque nós temos uma questão muito complexa aqui, porque imagine, você tem uma concessionária, outra concessionária, se você trabalhar esse link todo fechado aqui, você tem, além de uma questão de precisar de um sincronismo, né? Você também tem questões de proteções envolvidas aqui que não são simples de se resolver. Nunca vi uma topologia dessa pessoalmente. Produção local e produção de substituição. Produção local é o dia a dia de açúcar e álcool. Você tem uma entrada concessionária, você tem geradores. Normalmente esses geradores vão fazer um paralelo com a concessionária aqui para a cogeração. Eventualmente o paralelo não vai ser na barra 13.8, vai ser lá na barra 138 por questões a níveis de curto-circuito. Mas a topologia, a filosofia da rede é essa, é você ter uma geração paralelizando com uma concessionária e as suas cargas. Então, o excedente de energia a partir do teu consumo aqui, ele está em exportação. Tipicamente, a gente tem um ou dois geradores aqui, a depender da potência, nessa condição.
E um gerador, normalmente, aqui tem um link aberto, voltado só para concessionário para exportação. A maioria das unidades produtoras de açúcar e álcool que tem potências aí acima de 30 mega, ela não faz o paralelismo de todos os geradores na barra 13.8. A gente tem uma limitação, né? Esses barramentos aqui 13.8, construtivamente e de fabricação, é muito difícil a gente achar cubículos acima de 40 kA. Então a gente procura fazer o projeto para que esses barramentos aqui fiquem num nível inferior a isso e a gente tenha possibilidades técnicas aí de resolução do projeto. E aí a gente vai enveredar lá adiante, a gente vai dizer sobre modos de operação, os modos de operação que vão permitir os níveis de curto dentro das características de projeto. Produção de substituição, isso aqui normalmente a gente vai encontrar ali no serviço auxiliar de unidades produtoras, né? Quando a gente tem o backup de gerador. Então, há um intertravamento, aqui na dita QTA, né? Então, quando você tem a falta da concessionária, o gerador está monitorando isso, ele abre o link concessionária, comanda a partida e fecha o link de produção. Também questões de disponibilidade. Aqui para plantas menores, né? Porque uma planta que admite você ter um pequeno blackout e uma manobra, não é uma planta tão crítica. Essas aqui são mais críticas. Aqui a gente fala em sincronismo. Aqui a gente não está dizendo sobre sincronismo. Pode haver para complemento de carga, mas em geral o que a gente vai encontrar isso aqui é para backup. Vamos passar agora uma visão dos sistemas de aterramento de média tensão possíveis e por que que ele deve ser parte do estudo de seletividade. Então, a importância da gente olhar o estudo de aterramento é pelo simples motivo de que as faltas elas precisam de um caminho de retorno, né? Então eu vou só adiantar aqui uma parte, o sistema diretamente aterrado para conceito, depois eu volto lá. Então, faltas, fase, eu vou estar sempre sendo protegido pelos disjuntores de proteção fase, pelos fusíveis de proteção fase. Mas quando eu tenho um curto-circuito para a terra, eu passo a ter um caminho de retorno da corrente para o meu ponto de aterramento. Então, essa corrente, dita corrente de falta aqui, é a corrente que nos interessa para os sistemas de proteção. Isso importa muito, é o nível de curto-circuito do sistema numa falta fase terra. Então, vamos lá. O que a gente tem com respeito aos sistemas de aterramento? Eu tenho um sistema neutro isolado, eu não vou ter nenhuma conexão intencional entre o neutro e o terra. Qual é a vantagem desse sistema aqui? Então eu tenho uma continuidade de serviço, afinal de contas, meus consumidores aqui, na medida que eles tiverem faltas para a terra, eu não vou ter nenhum dano elétrico, porque a corrente é mínima, vai ser só a correntezinha capacitiva aqui, eventualmente retornando, nada tão significante. Eu tenho continuidade da operação do sistema, e energia trifásica está garantida aqui. Grande desvantagem, a pior delas, né? Quando a gente tem uma das fases em curto, a tensão dessa fase ela vem na proximidade de zero. O neutro que estava aqui, que seria o ponto de equilíbrio, né? A gente esperaria uma tensão próxima de zero em neutro, né? Ele deixa de ser neutro. Então, a fase passou a assumir uma tensão zero, próxima de zero, e as outras duas fases, pelo efeito do deslocamento de neutro, elas passam a assumir tensões maiores da proximidade aí de raiz de 3 tensão nominal de fase terra. O que que isso provoca? Se você operar muito tempo com o neutro deslocado,
Alguns equipamentos, tais como motores, eles não são projetados para trabalhar com uma tensão de fase muito maior do que a tensão fase terra nominal. Então você começa a provocar um sofrimento da isolação dos sistemas e eventualmente isso pode provocar danos precoces ali na maioria dos motores. Você está trabalhando com uma tensão fase terra muito maior do que aquilo que a isolação foi projetada. Esse é um ponto ruim. Normativamente, a gente tem, quando trabalha com neutro isolado, uma exigência de monitoração de isolação. Monitoração de isolação porque a gente, pelo efeito do deslocamento de neutro e pela questão da elevação das fases que não estão em falta, a gente precisa ter um aviso de que uma falta aconteceu. Então, como que eu vou perceber isso, né? Então, eu tenho que ter um sistema de monitoração da isolação, porque eu preciso detectar o momento em que essas fases elas vão em curto-circuito por terra, através da monitoração da soma fasorial das saídas aqui. Então, eu preciso identificar. Por quê? Imagina que a minha fase T vai em curto para terra. Eu já estou operando a neutro deslocado com essa fase aqui, a dita primeira falha, né? O que vem a ser a primeira falha? É a primeira falha que foi por terra. No momento que eu tiver uma segunda indo por terra, eu passei a ter um curto fase-fase. Então, o sistema só faz sentido se você tiver uma monitoração de isolação e também tem um meandro que é muito complexo, a localização dessa falta. Se você tem um sistema muito longo aqui, monitorar onde ele está em curto com terra pode ser um problema. Normalmente isso aqui vai trabalhar com sistemas localizadores de falta. Aterramento por resistência de neutro. Então eu vou ter uma resistência de baixo valor que é colocada no ponto neutro do meu sistema, aqui no sistema de neutro acessível, né? E as faltas fase e fase continuam sendo protegidas pelos meus equipamentos de proteção de fase normais, disjuntores e fusíveis, mas a minha corrente de falta à terra, ela passa a ser limitada pela atuação do resistor. Então eu tenho aqui a minha correntezinha de falta, né? O resistor ele passa a ter uma atuação de limitação aqui. Então eu consigo aqui já garantir uma referência para o meu neutro, porque essa impedância aqui ela é calculada para isso, né? Eu tenho um menor risco às pessoas e máquinas diante de que eu estou fornecendo uma referência para o meu neutro e também estou reduzindo a intensidade da minha corrente de falta aqui. Como desvantagem, o custo do resistor de aterramento, isso aqui normalmente é calculado por uma determinada corrente, um determinado tempo e eliminação da fonte, porque o resistor ele não pode trabalhar com fuga ad infinitum aqui. Então, a partir do momento que uma determinada corrente passou pelo resistor, se isso supera a capacidade térmica dele, a fonte vai ser retirada, a eletroproteção vai atuar. Continuidade do serviço com o alimentador em falta ela é degradada, né? Porque a gente retira a fonte para preservar o resistor e pode haver uma pequena dificuldade aqui também para a localização da falta. Da mesma maneira que o resistor, né? Aqui é um aterramento por resistor direto, a gente vai encontrar isso aqui até sistemas aí da ordem de 50 MVA, geradores em geral vão estar aterrados dessa maneira aqui. A gente tem uma variante desse sistema quando a gente utiliza transformador de aterramento mais resistor, justamente por essa questão de baratear um pouco o valor do resistor e a gente ter requisitos aí para segurar essa proteção por mais tempo. Isso aqui, basicamente, a gente está fazendo a transformação para poder operar com um resistor de menor potência aqui. Outras variações também quando a gente produz as referências de neutro para sistemas que não são isolados.
Então a gente trabalha com transformador trifásico aqui para poder gerar uma referência de neutro para os sistemas que não têm o neutro acessível como esse daqui. Às vezes você vai pegar um transformador ali de subestação que não tem. Como que eu vou gerar referências de 13.8 para a minha indústria se o meu transformador de 138 para 13.8 não tem um ponto de aterramento? É dessa maneira aqui. A gente calcula um transformador com a potência de curto-circuito aqui, do fase terra, fase neutro, levado em consideração para esse dimensionamento. Aterramento por baixa reatância, né? Ao invés de um resistor, a gente está colocando uma reatância aqui. Esse daqui, em açúcar e álcool, eu nunca vi. Normalmente eu vou ver resistor aqui, tem uma incidência muito baixa sobre isso, mas existe também. Isso aqui normalmente vai ser encontrado em subestações rebaixadoras aí. Uma desvantagem é que quando num curto-circuito pode haver uma ressonância entre as capacitâncias aqui do sistema em curto com a nossa reatância. Mas a filosofia dele é a mesma. O curto-circuito ele tá passando aqui pela reatância que tem uma resistência ao curto-circuito muito baixa, ela vai dissipar menos energia com o resistor, e isso vai custar bem menos. Normalmente a gente vai ver isso para potências acima de 50 MVA também. Eu só vi isso em subestação. Reatância de compensação já tem um avanço aqui no sentido de eliminar aquela ressonância. Então passa-se a haver uma melhoria em relação ao sistema anterior. O custo de implantação ele é mais elevado, né? A primeira falta ela é indicada pela passagem de corrente nessa reatância, né? Ela vai diminuir a corrente de falha, principalmente em sistemas de alta capacitância. Então, isso aqui em geral vai ser aplicado ali para redes de distribuição de média com corrente de curto-circuito elevada. Neutro diretamente aterrado. O neutro diretamente aterrado a gente vai encontrar em geral aí nas subestações unitárias de indústria, sistema mais simples possível aí que a gente tem com relação a aterramentos. Isso aqui vai incidir invariavelmente para transformadores abaixo de 3 MVA. Até existe coisa maior do que isso aterrado diretamente, mas acima de 3 MVA passa a haver uma preocupação muito forte com o nível da corrente de curto-circuito fase terra. Mas essas subestações unitárias aí de indústria em geral, ela vai estar por aqui. Então aqui a gente adota uma impedância zero. Então um curto de fase terra, ele é franco, tanto quanto um fase-fase aqui. Então ele vai ter um caminho de retorno diretamente ao ponto de neutro. Grande vantagem, eu não vou ter sobretensão em nenhuma fase quando em curto-circuito. Por outro lado, eu vou ter uma corrente muito forte. Eu vou isolar a falta muito facilmente, pensando que eu possa ter uma rede adequadamente projetada, porque no momento que eu tiver um curto fase terra, o meu dispositivo fase-fase ele vai atuar fatalmente. A minha proteção fase-fase ela vai estar dimensionada e ela vai atuar disjuntores quando eu tiver um curto fase terra aqui. Franco, tá? Sempre falando em curto circuito franco, eu não estou falando aqui sobre fugas. Fuga é tratamento por DR e é outra situação. Quando DT, tratamento por DR, por residual, por funções de proteção GS, né, que é a Ground Sensor e coisas do tipo. Mas vamos lá. Eu admito aqui algumas possibilidades, quando eu tenho esse sistema, de alimentar cargas em fase neutra. Então, a partir desse momento aqui, se eu conceituar que eu vou distribuir um PEM para a minha indústria, né, um condutor PEM, que é neutro,
eu consigo, se esse tráfego, por exemplo, for um tráfego de 380 volts, a partir da ligação de fase neutra, eu consigo os meus 220 de serviço de toda a indústria. Então, eu tenho essa possibilidade. Muito cuidado com isso, porque o conceito de PEN ele é muito claro. Se o cabo é PE, não pode haver carga ligada nele. Ambos vão no mesmo ponto, ambos vão no mesmo ponto de equalização. Mas onde eu tenho carga ligada, eu tenho neutro. Onde eu tenho carcaça ligada, eu tenho PE, proteção elétrica. Eu não posso colocar cargas em condutores PE. Então, o inconveniente disso é uma elevada corrente de fuga à terra, não tenho nenhuma garantia de continuidade de serviço para o alimentador em falta, curto é desarme, né? E as faltas por arco elas vão ser destrutivas. Muito incidente a gente ter problemas de arco danificando painéis. Normalmente, quando a gente tem um projeto de um painel, a isolação fase-fase é muito boa. Mas quando a gente tem uma deflagração de arco para o terra, elas costumam ser mais destrutivas do que as fase-fase em sistemas diretamente aterrados. Quais são os fatores de influência quando eu vou escolher o meu tipo de aterramento? Primeiro, prescrição normativa, né? Veja você que sistemas, por exemplo, hospitalares, eles não admitem sistemas que não sejam IT. Então, eu tenho que trabalhar com sistemas IT, sistemas isolados. Lá eu tenho monitoração dos transformadores de separação todo o tempo. São sistemas IT médicos, né? Virando para o lado concessionário, nós temos algumas exigências. Aqui no estado de São Paulo é muito comum o sistema TNCS. O nível de tensão do meu sistema, eu preciso levar isso em consideração para definir o meu aterramento. As análises dos efeitos de sobretensão transitória, que é a questão do deslocamento de neutro, isso pode ser muito destrutivo, a depender do sistema, onde eu queira operar com aterramento de alta impedância ou com neutro isolado, isso pode ser um problema, pode ser destrutivo para alguns equipamentos. A minha necessidade de continuidade operacional com sistemas em curto, afinal de contas, eu posso, eventualmente, ter um sistema, um processo que tem lá meus motores com parelhas de segurança. Então, eu tenho minha bomba A, minha bomba B. Se uma bomba A entra em curto-circuito, eu passo a operar na minha bomba B. Eu não precisaria ter uma necessidade ali de trabalhar com neutro deslocado para manter a bomba A. Então, eu poderia, eventualmente, conceder que o sistema TNCS para mim é muito bom, trabalhe com neutro diretamente aterrado, porque eu tenho requisitos de paralelismo, eu tenho para onde sair com o meu processo quando um determinado equipamento falha. Os tipos dos equipamentos interligados, né? Isso também vai reger muito o nosso sistema de aterramento, os métodos que são utilizados no sistema existente. Então, esse tipo e métodos aqui, aqui a gente está dizendo respeito aos tipos de fechamento, aos tipos de disponibilidade de neutro que os meus equipamentos estão trazendo para que eu possa definir o aterramento deles. Meu nível de tolerância a danos nas faltas, que a gente já falou bastante sobre eles, segurança à vida e aos equipamentos, obviamente, aterramento, a gente tem norma específica de aterramento dizendo a esse respeito. E esses meandros de aterramento, quando em falta, eles vão entrar muito naquilo que a gente diz sobre elevação de tensão de neutro. A elevação de tensão de neutro ela é indesejável e é algo diretamente relacionado à segurança à vida. E lá, o último drive, sempre vai existir o custo dos equipamentos. Isso sempre vai estar dentro das nossas decisões de projeto.
Então, toda essa conceituação inicial sobre as topologias de rede e as topologias de terra, né, de sistemas de aterramento, para a gente chegar nesse ponto aqui, né, o que são os tipos de curto-circuito ao que os sistemas estão submetidos. Então, a gente tem que ter em mente que a minha impedância de curto-circuito ela é a soma fasorial das minhas resistências e das minhas reatâncias. Tá? Então, quando eu vou ter um curto-circuito trifásico, qual que é a corrente que está circulando aqui? Né? É a tensão do sistema por raiz de 3, que é a de fase terra, né? Dividida pela minha impedância de curto-circuito. Eu só tenho a impedância do sistema atuando aqui. Quando eu vou ter uma fase-fase, eu vou ter essas duas ZLs aqui, dividindo, né? Então eu tenho duas impedâncias de curto-circuito de uma fase e de outra aqui dividindo. Então é um curto menor do que o trifásico. O meu curto fase neutro tem aqui e o curto mais incidente, né? Dizem aí, eu vi números aí ao redor de 70 até 80, 85% dizendo que a incidência de curtos de sistemas elétricos, né? Ela está voltada a curtos fase terra, em torno de 80%. Vamos ficar com esse número, afinal de contas é o maior dos problemas nossos, realmente ele está por esse aqui. Curtos trifásicos são muito difíceis, curtos fase-fase tem uma incidência um pouco maior, mas a maior incidência vai estar por aqui. Então, a gente tem a nossa tensão de fase terra dividida pela impedância de curto-circuito mais a Z0. Voltou aqui agora a Z0, a minha impedância do sistema de aterramento. Então, isso vai importar. Aqui é a questão que a gente tenta controlar, que a gente tem que levar em consideração no projeto o nível de curto-circuito das instalações. Para dispositivos de proteção, como que a gente atua, né? Em BT, a gente vai ter ali os fusíveis, relés térmicos, disjuntores termomagnéticos, e aqui tem uma divisãozinha de conceito que a gente também tem como dispositivo de proteção os DPS, dispositivos de proteção contra surto, e os dispositivos de proteção diferencial residual, os DRs. Para efeitos de proteção elétrica e estudo, a gente está falando dos três primeiros aqui. Embora esses sejam dispositivos de proteção, ele não faz parte, em geral, de um estudo de seletividade. Em média e alta, a gente vai estar falando dos fusíveis, dos disjuntores de média e alta. A gente sabe que basicamente são seccionadores capazes ali de interromper a corrente de curto-circuito no nível de projeto, porque quem faz atuar um disjuntor de média é o relé de proteção multifunção. Da mesma maneira, uma divisão de conceito aqui, DPS para média tensão é tido como para-raios de linha. Então, quando a gente vai analisar disjuntores, né? Então, desde as tecnologias elas mudam, mas funcionalmente a gente tem similaridades. Então, desde aquele mini disjuntorzinho IEC, que ele tem uma atuação termomagnética aqui totalmente mecânica, né? Depois nós vamos passar para os disjuntores de caixa moldada, que já adotam níveis de curto-circuito maiores aqui pela própria tecnologia do equipamento. Alguns deles já começam a ter o disparador eletrônico, outros têm disparador termomagnético muito assemelhado com os disjuntores IEC, mas uma grande maioria já passa a ter dispositivo eletrônico. Depois a gente passa para os disjuntores caixa aberta, esses aqui são entradas gerais aí de QGBTs,
CCMs, também passam a contar com módulos eletrônicos aqui. Você pode montar ele de duas maneiras. Esse aqui é um módulo eletrônico integrado, esse aqui é um Schneider, é uma Micrologic, e esse Siemens aqui, ele está com um módulo externo, esse aqui está operando com relé de proteção. Visualmente, não dá para a gente distinguir isso, é porque eu sei de onde a foto se originou aqui. Aqui a gente tem um disjuntor bem maior de ampola, né? Um disjuntor vertical aqui, classe de 36 kV. Isso daqui ele está operando em 34,5, classe 36, e basicamente é um seccionador, porque mecanicamente a gente tem as ampolas, a mola, e a proteção dele, ela vem através do relé, que vai estar atuando através dos seus TCs. Antigamente, né, a gente tinha o relé eletromecânico. Então, ainda existe isso em operação, tem muita planta ainda que tem o relé eletromecânico, dito apelido aí pica-pau. Eles operavam nas curvas de tempo inverso, né? Isso aqui é uma curva bilogarítmica, que você tem a corrente aqui no eixo X e o tempo de operação aqui no eixo Y, né? Isso aqui é habitual, tem hoje essas definições para relé eletrônico. Como que isso operava lá no passado, né? A gente tinha um transformador de corrente uma bobina, né, que passava a fazer a atuação através de um disco. Então você tinha como uma balança, né? Então a bobina superando a tensão de uma mola de pré-carga, abrindo e fechando um contato. Então era um dispositivo eletromecânico. Ora, se eu quisesse que ele atuasse com uma corrente a maior, eu aumentava a pressão da mola. E isso aqui operava nessa característica. Obviamente que quando a gente vê uma curva dessa para um relé eletromecânico, a gente supõe que ele tem uma deriva, tanto para baixo quanto acima aqui. Então a gente não enxerga uma curva, a gente enxerga um range de uma assinatura ao redor de um ponto que você espera a operação dele. Ele não é tão garantido quanto aquilo. Né? O eletrônico é que dirá o eletromecânico. Depois a gente entra na idade dos relés microprocessados, né? Então, os relés microprocessados, eles têm as entradas deles de transformadores de corrente, eu posso ter uma entrada de um PC toroidal ground sensor, isso aqui, então, eu não tenho mais relés por fase, como eram os eletromecânicos. O eletromecânico era um por fase. E se você quisesse proteger fazer uma GS, você precisava ter um quarto relé. Era tudo muito unitário. Nesse caso já não. Então eu passo a ter todos os elementos primários do sistema, né, de medição adentrando ao relé e atuando saídas. Então eu tenho as funções aqui, configuráveis, limiares de configuração, atuando em lógicas de set e reset, atuando nas saídas digitais que vão retirar o meu disjuntor de operação. Então, eu tenho aqui só por questão a exemplificação, né? Esse aqui é um Schneider, modelo P3U, esse aqui é um Textron, Textron tem bastante aí no mercado também, é um relé mais básico de funções de comunicações, mas que tem uma incidência de aplicação muito alta. CPAN da Schneider, isso aqui também dominou uma época, né? Hoje a gente já tem uma decrescente de aplicação em virtude de outras tecnologias, até da própria Schneider, mas ainda tem muito relé CPAN em campo. Esse daqui é um Siemens, a Siemens tem a linha Ciprotec, e esse aqui é um Heiho. Um relé muito bom também, digamos que é um modelo combate aí de mercado, né? Ele tem aplicações bem complexas, mas ele tem um valor mais atrativo que o Ciprotec, então tem uma incidência de aplicação muito boa.
e os relés da Schweitzer, que é a conhecida CEL. A CEL também tem muitos relés, e o grande diferencial que a gente enxerga nos relés da CEL, não vou entrar no mérito de comparar a confiabilidade de equipamentos aqui, longe disso, mas a CEL ela investiu muito em tecnologias de conectividade. Então hoje a gente, quando começa a analisar sistemas de conectividade, a CEL ela tem uma linha completa, bem completa a esse respeito. Quando a gente começa a conceituar proteções, né, onde eu devo ter proteções, né? Então eu começo pensando nos meus alimentadores, eu posso ter curtos-circuitos aqui na parte dos meus elementos consumidores, depois eu tenho que pensar numa proteção dos barramentos de BT, então esse disjuntor aqui ele está protegendo o barramento. Se eu tenho uma atuação concatenada entre o disjuntor de BT e o disjuntor de alta, eu posso dizer que eu tenho uma proteção de um transformador. Eu posso, através de uma atuação desses disjuntores aqui e desse, ter uma proteção dos meus barramentos de alta. Depois eu tenho um conceito de proteção de linha de transmissão. Linha de transmissão, ela tem que operar também montante e jusante para eu dizer que eu tenho uma proteção de linha, um relé de distância, né? Proteção dos transformadores, mesma situação. Aqui sempre a gente vai estar conceituando, quando a gente tem esses elementos, né, uma proteção diferencial. E também proteção de geradores. Normalmente, até o meu transformador de rebaixamento para BT, eu vou estar falando de relés de proteção. Invariavelmente, isso aqui vai estar relés, quando muito, fusíveis. Vai depender muito da potência, mas incidentemente aqui nesse range aqui a gente está falando de relés de proteção. Abaixo aqui na minha BT, aqui eventualmente eu já vou estar falando de disjuntores caixa aberta, caixa moldada, disjuntores IEC daqui para baixo. Funções de proteção dos relés. Bom, relés tem muita função de proteção. Eu tenho ali inúmeras configurações que eu posso fazer. Mas para o universo de estudo de seletividade, basicamente eu vou estar falando das funções de curto-circuito e sobrecorrente, que são as 50 e as 51. Não entra em estudo de seletividade convencional, por exemplo, definições de 67. Não estou dizendo que não deva ser configurado. Ela é configurada, mas ela não faz parte, eventualmente, do simulador. Então, não sei se vocês perceberam, mas simplifica? Eu creio que não. Isso aqui é só um exemplozinho das nomenclaturas das funções de proteção. Não precisa se atentar quanto a isso, porque isso acaba ficando intuitivo ao redor do tempo na implementação dos estudos. Então, vamos lá. Quando eu vou ter uma proteção de estado baixo, aqui, uma temporizada de fase, né, que é a minha 51. A 51, nomeada pela minha ANSI, ela vai ser nomeada pela IEC 60617 como a 3I maior, né? Isso é uma questão de nomenclatura, simplesmente. E na 61850, ela é uma PHL PTOC. Então, assim, é uma de fase longa temporizada, overcurrent. Isso aqui gera algumas dificuldades na implementação. Então, porque você vai ter a maioria dos estudos se referenciando a isso. Então, você tem que saber, quando vai implementar, que a interface do relé pode estar aqui ou pode estar aqui, né? O estudo ele vai vir com essas informações. Então, um estudo ele vai te dizer lá na folha de ajustes dele algo desse tipo aqui. Então, ele vai lá, o meu K1 aqui,
Ele foi modelado por um relé Siemens 7SR12, ele tem uma relação de TC tal. Normalmente quando a gente vai implementar é muito bom a gente verificar isso. Sempre a gente leva isso em conceito de um double check ali no momento da implementação. Tem que trabalhar com uma curva IEC muito inversa, com um pick-up de corrente tal, um tempo tal, uma instantânea dessa maneira aqui. Essas referências aqui são muito boas para quando vai fazer a ferição de relé. Então, quando faz a injeção de corrente, lá na maleta, na aferição, essas informações de estudo aqui, quando elas estão disponíveis, elas são ótimas para a gente poder fazer a aferição do nosso relé de proteção se ele está atuando conforme deveria. A gente vai entender depois, ao redor no decorrer do nosso mini curso aqui, o que são essas curvas aqui, por que que elas têm que ter distâncias, o que são essas curvas aqui. Isso aqui é uma curva de um cabo, né? Então ele está por aqui. Muito bem, pessoal, chegamos aí no final da primeira parte do nosso treinamento, muito conceitual. Agora, sigam conosco para a segunda parte, onde a gente vai perceber onde todos esses conceitos são unidos num estudo de seletividade.